Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre os sinais do fim do tempo e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O que a Bíblia nos relata nos evangelhos sinóticos através do sermão escatológico do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito no canal, olha, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscreva dando aquele joinha, compartilhando para que vidas sejam também alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Quais são os sinais do fim dos tempos e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? A Bíblia fala sobre os sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus. Durante o seu ministério terreno, o próprio Jesus indicou os sinais que precederão a sua vinda e a consumação dos séculos, como a pregação dos evangelhos, a perseguição e o surgimento de falsos profetas ou desastres naturais, das pestes e também das guerras, são anunciadas. Os sinais do fim dos tempos e a descendência religiosa. A Bíblia Sagrada diz que o surgimento de falsos cristos e falsos profetas seria um dos sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus. Essas pessoas se levantariam com um objetivo de enganar muita gente. Elas seriam grandes e fariam grandes sinais e prodígios, que serão tão convincentes que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Lá em Mateus 24 está relatado isso. Mas nosso consolo é que isso não é possível. Os falsos profetas e os falsos cristos não são capazes de enganar os verdadeiros salvos em Cristo Jesus. Isso porque a Bíblia diz que os redimidos são preservados pelo próprio Deus. Ele é quem mantém o seu povo firme. João 10, 28 ao 29, 1 Coríntios está falando dessa firmeza qual Deus sustenta os redimidos. O aparecimento de falsos cristos e falsos profetas está diretamente ligado à apostasia, o termo original do grego utilizado no Novo Testamento para descrever a apostasia transmite a ideia de um abandono de forma consciente da fé, de modo que ocorre uma rejeição à verdade ou às verdadeiras histórias bíblicas e a respeito das suas escrituras. Esse comportamento reflete um estado de rebelião e revolta contra o próprio Deus. Todo falso profeta, ou falso mestre, ou falso Cristo é um apostado. Essa pessoa conhece a verdade da palavra de Deus a ponto de negá-la. Por fim, distorcer o original a um falso evangelho e semeando doutrinas demoníacas entre as pessoas. 1 Timóteo 4, 1, o apóstolo Paulo escreve dizendo que uma grande apostasia, melhor dizendo, será um dos sinais dos fins dos tempos e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Os sinais do fim dos tempos e a pregação do Evangelho. Jesus avisou que o fim haveria de vir quando o Evangelho fosse pregado em toda parte do mundo. Mateus 24, 14. Atualmente existe missionários pregando o Evangelho em todas as nações do nosso planeta. O sinal está se cumprindo. Mas, por um lado, Jesus disse que o Evangelho seria pregado por todas e em todas as nações. Por outro lado, ele também disse que a igreja seria duramente perseguida. Essa perseguição também é um sinal do fim dos tempos e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Os seguidores de Cristo são perseguidos desde os séculos. Primeiro, quando começou o cristianismo e a religião que produziu a maior quantidade de mártires na história da humanidade. Mas pelo alerta do nosso Senhor Jesus,
E é possível entender que nos últimos dias essa perseguição seria intensificada. Vale lembrar também que não existe apenas a perseguição física, mas também a perseguição moral. Enquanto em algumas partes do mundo, alguns cristãos são torturados e levados à morte, em outra parte, muitos cristãos são perseguidos moralmente. De forma geral, essas perseguições apontam para o fim do tempo e a volta de Jesus. Enquanto, em sentido, todos os cristãos enfrentam algum tipo de perseguição ao longo de sua vida. Os sinais do fim do tempo no céu e na terra. O fim dos tempos também será anunciado pelas ocorrências intensificadas de desastres, meus irmãos, naturais e calamidade, como terremoto, fome, pestilência, coisas espantosas, né? Lucas 21, 25 está relatado isso. A história dos últimos 2000 anos comprova que cada vez mais os desastres naturais estão se intensificando. Além disso, apesar de todo o avanço tecnológico e científico, a humanidade não consegue vencer a fome e as pestes. De fato, o homem nunca poderá resolver tais problemas, pois eles são sinais do fim dos tempos e da volta do nosso Senhor Jesus. Além dos desastres naturais e das calamidades, a Bíblia diz que os conflitos e as guerras do mundo afora, né, vamos dizer, também serviriam como sinais da volta do nosso Senhor Jesus. Jesus disse que também haverá grandes sinais no céu, lá em Lucas 21, 25. O texto bíblico não explica exatamente a natureza desses sinais. Alguns estudiosos acreditam que tais sinais estejam relacionados positivamente ao próprio desastre naturais. Outros defendem que os grandes sinais do céu se referem especificamente ao momento da volta de Cristo. Seja como for, Jesus disse que no dia de sua vinda haveria sinais no sol, na lua, nas estrelas. O sol e a lua escurecerão, a estrela cairão do céu e a apostasia do céu será abalada, o firmamento do céu será abalado. Então, nessa ocasião, aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Esse sinal será o próprio Cristo vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Mateus 24, 30, Marcos 13, 24, Lucas 21, relata, porque são os evangelhos sinóticos mostrando para nós a vinda dele. Como devemos interpretar, então, os sinais da volta do nosso Senhor Jesus? Sem dúvida, o sermão escatológico de Jesus Cristo, registrado nos 4 evangelhos sinóticos, e os textos bíblicos que apresentam de forma mais detalhada os sinais da volta de Cristo e do fim dos tempos, Mateus, que é o evangelho sinótico, Marcos, Lucas, apesar de Jesus fornecer tais informações importantíssimas sobre a sua volta e indicar quais são os sinais do fim dos tempos, ele não revelou uma data específica para esse fim. Portanto, nós devemos interpretar os sinais da volta de Cristo exatamente de acordo com o seu propósito, meus irmãos. Em primeiro lugar, precisamos entender que ele não devem servir como base para a criação de teorias fantasiosas. Não há nada de oculto ou enigmático em relação, né, aos sinais do fim do tempo. Tudo que tinha que ser revelado nesse sentido já foi revelado e está registrado lá em Marcos 13, 23. Consequentemente, em segundo lugar, esses sinais não nos permite especular sobre quando será a volta de Jesus. Infelizmente, a cada desastre natural, a cada guerra e até a cada eclipse, muitas pessoas empenham-se em tentar
determinar algo que só pertence a Deus. Essas pessoas falham em entender o verdadeiro significado dos sinais do fim do tempo. Esses sinais simplesmente servem de alerta, queridos, e mostram com clareza que tudo o que foi anunciado na palavra de Deus está se cumprindo. Os sinais do fim dos tempos apontam para a realidade inadiável da volta do nosso Senhor Jesus Cristo.